Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais, amém ou não? Amém. Aí ó, uma pessoa só que acha que Deus é bom. Deus é bom, amém ou não? Amém. Agora mais umas duas pessoas, mas tá bom. Que Deus te abençoe aí na sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar o seu dia e cuidar de todas as coisas em nome de Jesus. Deixa eu só tirar aqui, gente, senão eu vou quebrar aqui, que você sabe que eu sou meio desastrado, né? Só um pouquinho. Abre sua Bíblia comigo aí, Jó, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Jó 2, a partir do versículo de número 11. Tem alguns estudos que dizem o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Alguns hoje estão falando que é a média das 10 pessoas. Mas beleza, vamos ficar lá de 5 a 10 pessoas, né? E a gente já começa a ver algumas diferenças, né? Por exemplo, eu e o pastor Paulinho estava conversando ali, na hora que o pastor Fabrício começou a falar, que ele esqueceu de continuar a história que ele estava falando na quinta-feira. Aí a gente falou, como é que é a convivência, né? Porque quem esquece das coisas sou eu e o pastor Paulinho, a gente não lembra de nada. Tem vezes que eu estou pregando que eu nem lembro o que eu estou falando. Aí eu falo, gente, o que eu estava falando mesmo? Aí alguém sopra, opa, lembrei. Aí a gente viu isso, é convivência, entendeu? Já esqueceu da história que estava contando, teve que contar no domingo, mas vai dar tudo certo. É assim que funciona. Eu direto dá um branco, não sei nem o que eu estou falando. Tá? Aí alguém sopra, aí a gente volta no eixo, né? Vamos ler juntos aí, Jó capítulo 2, versículo 11, fala assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Tem uma tradução da Bíblia que fala assim, e ninguém lhe dizia palavra alguma. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas nessa hora. Me usa agora com poder e com graça, com a Tua autoridade. Enche, ó Deus, as casas nessa hora com a Tua presença. Enche esse lugar com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, que seja falado aquilo que o Senhor preparou para essa manhã, para esse dia, e que a Tua voz seja ouvida, e que nós possamos viver um tempo nessa manhã onde o Senhor vai falar aos nossos corações. Fala poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, me ajuda com o tempo aí. Quando eu começar a escapar, faltar 5 minutos, aí levanta a mão assim, ó. Aí eu gasto mais uns 15, mas vai dar tudo certo. Olha só, tem um quarto, isso vai ser bom. Tem um quarto nos Estados Unidos que é o lugar mais silencioso do planeta. Esse quarto que foi preparado, ele tem capacidade de absorver 99,9% do som. É muito louco porque quando você entra nesse quarto, você não consegue ficar normal alguns segundos após ficar dentro desse quarto. O silêncio é tão grande, você já ouviu com certeza alguém falar assim, o silêncio é ensurdecedor. Mas você fala assim, poxa, mas para ser ensurdecedor tem que ser algo muito alto. O silêncio chega a ser, vou tomar esse ditado, chega a ser ensurdecedor, porque o silêncio é tão grande que você não ouve absolutamente nada. Nós acabamos de entrar dentro de uma história onde Jó, a Bíblia começa a falar que Jó era alguém temente, fiel e fazia sacrifícios a Deus. Jó era tão justo, tão íntegro, que o que acontecia? Ele pegava os filhos dele, faziam as festas e com certeza podiam estar fazendo alguma coisa errada. Jó, ele se levantava pela madrugada e sacrificava em favor dos filhos. Deus, tenha misericórdia dos meus filhos. Jó era alguém que temia a Deus de uma forma muito grande. A Bíblia relata que começaram a vir coisas sobre a vida de Jó. Os filhos dele morrem, os bens dele, alguns são tomados, outros destruídos. Jó é acometido de uma enfermidade tão grande que
dentro desse texto onde nós lemos aqui, os 3 amigos dele chegam e eles não reconhecem Jó. Eles olham para ele e não reconhecem. Com certeza, alguns teólogos dizem que Jó era um dos mais ricos daquele momento, daquela terra. Os anciãos da cidade tomavam conselho com Jó. Agora nós estamos vendo um cara que está totalmente entregue por conta de uma situação. Os amigos dele chegam, ficam 7 dias e 7 noites com ele, e os amigos não dizem palavra nenhuma. Tem uma tradução da Bíblia que fala: e ninguém lhe disse palavra alguma. O silêncio é ensurdecedor. Os amigos olham para aquela situação, e se você ler um pouquinho antes, Deus não falou nenhuma palavra para os amigos dele. Deus não chegou para alguns amigos dele e falou: olha, está acontecendo algo com o meu servo Jó, ou sei lá, meu servo pecou, ou qualquer outra coisa. Deus não chegou para os amigos dele e falou: vai lá com ele. A Bíblia fala que os amigos ouviram as coisas grandiosas, negativas que aconteceram com Jó, e eles se deslocaram até lá. Aí outro detalhe importante: Deus não disse uma palavra com Jó. O tema da mensagem de hoje é: quando Deus fica em silêncio. O silêncio é algo terrível. Eu sou uma pessoa que eu falo demais. Se eu chegar em casa um dia calado, a Elô já começa: está passando bem? Está acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Se a Elô chegar calada em casa, eu nem pergunto. Eu já cato ela e levo para o hospital na hora. Porque, irmão, ela fala do nascer do sol ao pôr do sol e a hora que a lua está no céu. Ela não para de falar um segundo sequer. Se ela para de falar, ela tem alguma coisa errada. Porque a gente encara o silêncio como algo errado. Tem até um detalhe importante. O meu pai, né, que nos assiste, o pastor Ângelo, um beijo aí para ele. O meu pai é o seguinte: se tiver 2 pessoas conversando, né, e ele está sentado no sofá, as 2 pessoas conversando, sabe o que ele faz? Irmão, ele entra em Nárnia. Ele começa a babar no sofá. Ele ronca, ele dorme. Porque ele fala que quando as pessoas estão conversando, vai acalmando, vai dando um sono para ele. Quando a Elô, nós vamos na casa do meu pai, e aí às vezes a gente está lá no quarto dele, e a gente está conversando, ele está deitado na cama, ele liga lá que ele tem um colchão de massageadora, e está lá, o velho está lá. Aí minha mãe está sentada do lado, aí a Elô começa a contar os causos dela. 5 minutos, meu pai fala assim: é a melhor visita. Porque ela começa a falar, e ele dorme. Agora, o silêncio é algo que nós encaramos como uma forma desastrosa. E o pior silêncio que nós podemos ter na nossa vida é o silêncio de Deus. Porque é muito ruim quando Deus se cala. Eu não sei você, mas eu tive algumas situações na minha vida onde eu tive um silêncio muito grande de Deus. Eu me lembro uma vez uma das vezes que mais me marcou, e nós vamos falar sobre o silêncio de Deus, a gente vai entender um pouquinho melhor. Uma das vezes que mais me marcou foi quando eu estava passando por um momento muito difícil. Nós contamos até num culto de quinta, eu vivi pelo menos de 2 anos a 2 anos e meio com uma depressão muito grande, era horrível, e foi chegando perto do meu aniversário. E foi justamente assim, a Cíntia combinou de fazer o noivado dela no dia do meu aniversário. Aí o que aconteceu? Irmão, já era o aniversário. Por quê? Porque o foco é o noivado. E aí beleza, o noivado foi no dia do meu aniversário, beleza, aquela coisa toda. E aí nós fomos para a igreja, e eu estava acostumado, olha só que louco, Deus te trata em diferentes momentos da sua vida, de formas diferentes. Eu estava vivendo um momento da minha vida onde, se eu botasse o joelho no chão, alguém vinha para orar, Deus falava alguma coisa através daquela pessoa. E eu não estou falando de profetada, eu estou falando assim, você botar o joelho no chão e Deus revelar, sabe aqueles negócios que você fala assim: mentira, não. Eu estava vivendo essa fase. Gente, é muito bom. É bom ou não é? Quando você fala assim: Deus, eu preciso de uma resposta. Você põe o joelho no chão, alguém põe a mão na sua cabeça para orar, aí a pessoa não sabe o que está acontecendo. Aí você precisa, sei lá, eu troco de emprego ou não. Aí a pessoa está lá orando, aí Deus usa aquela pessoa e fala assim: filho, o emprego novo é seu. Aí você, aleluia. É bom ouvir Deus, é muito bom.
E aí nessa época eu lembro que chegou o dia do meu aniversário, uma outra pessoa, uma amiga nossa fazia aniversário no mesmo dia que eu. E eu não gostava de orar em dupla, porque eu falei assim, eu quero que Deus fale comigo, depois ora com outra pessoa, fala com ela. E nós ajoelhamos, e eu o quê? Preparado. Por quê? Todas as vezes quando eu botava o joelho no chão, Deus estava me tratando leitinho ainda, amém? Deus tratando aqui, ó, leitinho, pãozinho. Eu me botei de joelho no chão, e a oração rolando, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, amém? Acabou a oração, não teve uma língua estranha, não teve um xalamandaias, e eu, meu Deus do céu, dia do meu aniversário, Jesus, o Senhor esqueceu do meu aniversário, no dia do meu aniversário o Senhor não vai falar nada. Eu lembro que uma pessoa estava assim, em volta daquela oração, daquele momento, ela falou assim, eu tive uma visão. Aí eu, aleluia, comigo. Ó, toda vez que eu ajoelho, Deus fala, a visão é para mim. Então, eu via que a irmã, que Deus mandou falar isso e isso para ela. Aí eu fiquei assim, e o meu? Vai rolar hoje? Não. E eu, que? Deus, eu tô depressivo, não vai rolar uma palavrinha? Nada. Foi um único aniversário até aquele momento que Deus não disse nada. Por que eu estou falando de aniversário? Que era muito importante para mim. Era o momento mais importante do meu ano, aonde eu botava o joelho no chão e sempre Deus me marcou no meu aniversário com palavras proféticas assim absurdas. Bom, hoje é dia do pastor. Você sabe como que Deus falou um dia que eu ia ser pastor? Deus não chegou simplesmente para mim. Eu lembro até hoje, eu estava ajoelhado, isso faz mais de 10 anos. Eu estava ajoelhado e Deus falou, estou te separando para o ministério. Mas, e aí? Passaram 10 anos. Deus falava. E agora, quando Deus fica em silêncio, é ruim, porque você não sabe o que está acontecendo. E a primeira coisa com o silêncio é, você começa a formular um monte de coisas na sua cabeça, e você começa a pensar, onde foi que eu errei, o que será que está acontecendo. E eu me lembro que naquela noite, eu fui para o quarto, todo mundo feliz lá com a Cíntia. Gente, a Cíntia convidou um batalhão para o noivado dela. Não foi aquele negócio mais tranquilo que você faz hoje. Vamos fazer um noivado? Vamos. Como é que vai ser? Não, vamos num restaurante, aí a pessoa, põe uma aliancinha no prato. Não, a Cíntia preparou um jantar dentro de casa, contratou uma equipe lá para fazer um jantar, encheu de gente em casa, todo mundo em casa festejando, e eu fui para o quarto me trancar um pouquinho, deitei na cama, e sabe o que eu comecei a pensar? Realmente, eu estou no pior momento da minha vida, porque no dia que eu mais precisei ouvir algo, Deus se calou. E aí eu comecei a pensar, a falar assim, realmente esse negócio de igreja, esse negócio tudo que eu ouvi até hoje, ministério, eu acho que Deus me deixou para lá. O quarto que eu falei para você, dos Estados Unidos, que é o lugar mais silencioso do planeta, tem um detalhe. Eles falam que você não pode ficar de pé. Você sabia que os barulhos, os ruídos, eles guiam até os seus passos? Que você começa a ouvir aonde você está pisando. E aí eu não tive essa experiência, óbvio, mas eles falam que você não ouve nada. Para você se guiar, de até se manter às vezes de pé, é difícil, porque você não ouve absolutamente nada. Uma coisa é eu tampar meu ouvido, eu falo, beleza, estou ouvindo pouco barulho. Agora quando você não ouve nada, você não consegue andar. Tem um outro detalhe importante, se você ficar muito tempo dentro desse quarto, você começa em pouco tempo, poucos minutos, você começa a ter alucinações. Uau! Parece ser você na vida espiritual. Deus se cala. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a projetar coisas dentro da nossa cabeça, imaginar o porquê que está tudo errado, porquê que Deus se calou, e aí a gente começa a maquinar coisas aqui que se tornam alucinações, porque a gente começa a duvidar se Deus falou mesmo no passado com a gente começa a duvidar se nós estamos mesmo no caminho certo, se na invenção da nossa cabeça, porque o silêncio tem uma capacidade de trazer uma reflexão interna muito grande. E essa reflexão interna, a princípio, não é boa. Quando os amigos de Jó chegaram para ele ali e não falaram absolutamente nada, o tempo foi passando. No capítulo 3, Jó começa a se tornar exatamente isso. Ele pega e ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu.
É interessante que um dos capítulos, agora eu não me lembro qual, uma pessoa, um dos amigos dele fala assim para ele: Jó, você era o cara que fortalecia os joelhos que estavam tremendo. A analogia que ele quis dizer é tipo assim: quando alguém estava em desespero, Jó era o cara que tinha sempre uma palavra pronta para fortalecer aquela pessoa, para ela continuar. Gente, é bom demais. É muito bom quando nós estamos passando por um momento aflito, difícil, e alguém chega para a gente e dá uma palavra para a gente que muda a direção de tudo, que traz um conforto naquele momento. A gente acostumou muito em velório. Ontem eu estava passando em frente a um cemitério, eu falei assim: graças a Deus, tem tanto tempo que eu não venho aqui, porque estava virando rotina um tempo, você ir em velório. Gente, eu fui em tanto velório, mais do que casamento, infelizmente, e cantar em velório, aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando outro dia, por que as pessoas vão? Por que a Bíblia fala que é melhor ir à casa do luto? É lógico, tem um aprendizado muito grande para mim e para você, para nós vermos que nós não somos eternos carnais, ou seja, um dia a nossa carne vai embora, e nós precisamos estar conscientes disso. Mas por que é importante, quando alguém morre, você ir até lá? Por que é importante? Várias vezes eu saí da minha casa meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Eu fui em velório meia-noite e meia. Por quê? Porque eu sei que é importante para a pessoa que está lá. Às vezes você não tem nem palavra para falar para ela, mas a sua presença é como se ela conseguisse dividir um pouquinho da dor dela com cada pessoa que está ali. Traz um conforto. É muito bom quando nós encontramos o conforto em alguém. É muito bom quando nós temos alguém para nos consolar de algo, ou alguém para nos direcionar para algo. Agora, quando nós estamos só, é horrível. Jó começou a se encontrar em uma posição onde ele não podia nem contar com a palavra mais dos amigos. Você pegar a história de Jó inteira, ele vai começar a fazer um debate muito grande com seus amigos. Por quê? Porque Deus também não falou nada para os amigos dele. Mas que Deus é esse? Eu estava ouvindo um pastor pregar, e ele estava falando que ele tinha também 3 amigos, e um dia Deus falou para ele assim: escuta, faça silêncio com esses 3 amigos. Ou seja, os amigos chamavam ele falava: oi, tudo bem? Beleza, tudo bem. Faz silêncio com os 3. Ele: Deus, mas como assim? Faz silêncio com os 3. Então esses 3 amigos, ele falou que era muito próximo dele. Quando chegava para conversar com ele: e aí, tá tudo bem? Como é que você está? Tá tudo bem, graças a Deus. E aí, vamos orar? Vamos, ora aí, Deus abençoe. Ele falou que foi passando um tempo, o primeiro amigo começou a ficar um pouco apavorado. Falou assim: escuta, não chegou para ele, chegou para as pessoas em volta: está acontecendo alguma coisa com fulano? Ele está falando com vocês? Aí a pessoa fala: está falando normal. Não, porque comigo ele não está falando nada. Será que está acontecendo alguma coisa? Não, mas comigo as pessoas, não, está normal. E ele ficou em dúvida, e em momento algum ele chegou para esse cara para falar alguma coisa para ele. O segundo amigo dele viu que ele começou a fazer silêncio. Sabe o que ele começou a fazer? Começou a falar mal dele para todo mundo. Ele é assim mesmo, arrogante, soberbo, ele é esse tipo de pessoa, ele é essa pessoa mesmo, sempre soube. Ele começou a espalhar para todo mundo que aquele cara era um cara ruim. Só que esse cara aqui, ele não está fazendo nada a não ser obedecer a voz de Deus, que Deus falou assim: ó, shh. E aí ele falou que algumas pessoas mandavam um print para ele das conversas. Ó, seu amigo está falando isso aqui de você. Que as pessoas conheciam ele, sabiam que ele não era daquela forma. O terceiro amigo, quando ele fez silêncio com ele, o terceiro amigo pegou e começou: está acontecendo alguma coisa? Cara, vamos orar junto? E ele seco, né? Não, amém, tal. Esse terceiro amigo, ele falou que ele ficou muito mais próximo dele, porque ele ficava o tempo inteiro: tal, como é que você está? E não sei o quê. Ele falou que passou aquela época que Deus falou para ele fazer silêncio com os amigos dele. Ele ligou um por um. Ele ligou para o primeiro amigo e falou assim: escuta, por que você não veio atrás de mim perguntar por que eu fiquei em silêncio com você? Por que você não me questionou? Por que você foi falar com as outras pessoas? Nós somos íntimos, por que você não veio até mim? Ele falou: olha, nós vamos continuar amigo, está tudo certo, mas cara, a gente precisa rever algumas coisas. O segundo amigo, ele ligou para ele e falou assim: cara, é o seguinte, eu fiz um tempo de silêncio, mas foi muito bom, porque eu descobri que na verdade eu não tenho que andar com você,
porque você falou mal de mim para todo mundo. Ou seja, você não é meu amigo. O terceiro amigo, ele ligou para ele e falou assim: cara, é isso aí, vamos continuar nessa, porque eu fiz silêncio e você se aproximou ainda mais de mim. Quando Deus faz silêncio, a tendência forte minha e sua é afastar dele. A gente, Deus não está falando, eu estou errado mesmo, deixa para lá. Ou quando nós fazemos alguma coisa de errado e Deus se cala por um momento, a gente, vou continuar na minha aqui. E a gente vai errando, e a gente vai saindo de perto de Deus. Por quê? Porque a gente acha que o silêncio de Deus é porque nós estamos fazendo algo errado. Agora escuta uma coisa. Por que então Deus faz silêncio? Por quê? Se eu ficar aqui pregando a manhã inteira, você vai estar só me ouvindo. Você está ouvindo o que eu estou falando e muitas vezes está absorvendo. Agora, se eu faço silêncio, você começa a pensar um pouco mais. Primeira coisa que você começa a ouvir barulhos que você não ouvia. Presta atenção. Olha, tem um teclado, tá fazendo... Eu estava ouvindo o teclado, mas... Tá mais nítido agora? Nossa, eu estou ouvindo o barulho da luz. Tem um negocinho ali, ó. Se passar um carro na rua agora, você vai ouvir. Você na sua casa está ouvindo coisas que você não estava ouvindo, porque você parou um minuto para ouvir algumas coisas. Esse momento de pandemia que nós estamos passando é horrível. 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 Culto online, gente, foi bom o começo. Depois, porque a gente gosta de estar perto de gente. Mas deixa eu te falar um negocinho. Eu tenho certeza que esse momento em que você ficou um pouco mais enclausurado, sem outras pessoas, você pensou muitas coisas e você teve a capacidade de ouvir outras. O silêncio de Deus nada mais é do que às vezes eu e você nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo, o nosso jeito de agir, o jeito de agir com as pessoas, o jeito de agir no nosso chamado, o jeito de agir na nossa empresa. Nós paramos tudo e nós começamos a questionar várias coisas. Quando Deus faz silêncio é porque Ele quer botar em ordem algumas coisas dentro da sua vida. Quando Deus faz silêncio é porque Ele quer movimentar algumas coisas. Deus fez silêncio com Jó até a hora que Deus chegou e falou: ei, vamos conversar então. E Jó falou: jamais, eu não vou falar com o Senhor, vou questionar. Não, vamos lá, como se eu fosse de igual para igual, vamos conversar. Deus, Ele não quer permanecer no silêncio, mas Deus, Ele quer ensinar algo para mim e para você. Todas as vezes que Deus vai fazer algo grande através da sua vida, Deus se cala. Todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa grande, Ele te passa por um período. E eu não estou falando que Deus é mau por causa disso, pelo contrário, Ele é muito bom. A Bíblia fala que Ele é o nosso Pai e Ele corrige aquele a quem Ele ama. Muitas vezes nós estamos, vamos lá, vamos viver a nossa vida e tal. Aí veio aí essa pandemia. Gente, nós nunca passamos por isso. A última vez que pessoas ficaram usando máscara igual nós estamos usando foi em 1920 e pouco, quando teve a gripe espanhola, se eu não me engano, se não me falha a memória agora. A nossa geração não tinha pego nada disso. É tudo novo para a gente e levou a gente a refletir sobre várias coisas. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que está morrendo tal? Por quê? E por quê? E por que eu estou só buscando dinheiro? Por que eu estou só buscando a felicidade através disso? Às vezes você está passando um momento de silêncio de Deus, mas tenha certeza de uma coisa: quando Deus se cala, é igual a música que nós cantamos. Quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Eu vou usar uma analogia aqui, mas só para a gente entender humanamente, tá bom? Você pega um ourives, ele está lá fazendo uma joia, ok? Ele está fazendo uma joia nos mínimos detalhes. Ele precisa moldar ela, ele precisa achar a gramatura correta do ouro, ele precisa passar o ouro pelo fogo e depois ele precisa cravejar ela com algumas pedras preciosas. Você acha que ele está ouvindo um rock? Ou ele está... que ele precisa concentrar naquilo que ele está fazendo. Eu não estou falando que Deus precisa ficar calado para poder fazer. Eu só quero que você entenda: Deus está trabalhando nos mínimos
detalhes. E às vezes o silêncio dele, você acha que ele não está fazendo absolutamente nada. Pelo contrário, ele está trabalhando nos mínimos detalhes. Para encerrar, aquele dia do meu aniversário que eu contei foi um dos piores dias da minha vida, mas foi um dos dias que mais me ensinaram. Porque até ali, Deus estava me tratando leitinho. Ô filhinho, vem cá, eu falo com você. Ô, ajoelha, eu falo, eu mando um profeta falar com você. Até o ponto que eu precisei descobrir que a caminhada às vezes é dura, e você precisa caminhar mesmo sem a voz de Deus. E me entenda, sem a voz de Deus não é sem a direção dele. Nem tudo eu vou fazer. Nossa, Deus fala. Às vezes Deus não vai falar, às vezes ele vai fazer igual Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai. Deus, para onde? Sai. Às vezes é isso. Mas nós ficamos encolhidos. Não, eu não ouço a voz de... Gente, às vezes a gente está crente muito mimado. Não, se Deus não falar do jeito que eu quero, eu largo Deus. Deus não falou comigo. Eu lembro que eu ia para a igreja, eu fiquei algum tempo, eu ia tocar, ia pregar na igreja, e tipo, sem sentir de novo aquilo tudo. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando no meu crescimento. Eu jamais poderia crescer espiritualmente se Deus me tratasse no leitinho, no pãozinho. Deus queria dar comida forte, porque a caminhada é dura. Se eu ficasse no leitinho, a primeira coisa é me derrubar. Deus está preparando você. Se Ele está te preparando para algo, o silêncio faz parte. Só que preste atenção nessa última coisa. O silêncio faz parte do tratamento. A voz de Deus vai vir para poder mostrar que aquele tratamento que você passou, um dia ele vai fazer sentido total. As maiores decisões que você vai tomar na sua vida, pode ter certeza, Deus vai falar com você de diversas formas, mas para isso, às vezes ele vai fazer um silêncio. Entenda que o silêncio dele não é que ele está com raiva de você. Nós como seres humanos, a gente está sempre assim, Deus parou de falar, ele está com raio na mão. Ixi, agora já era. Pode um pai ou uma mãe se esquecer de ti, todavia eu não me esquecerei. Deus não está com um raio na mão para poder te derrubar a qualquer momento. Pelo contrário, Ele está preparando coisas para subir você para o lugar que Ele quer. Mas para isso às vezes Ele faz um silêncio, para que na hora que Ele falar, você não se confunda. Quando Deus falar, você não vai se confundir, porque a voz dele vai ser inconfundível, porque você passou por um silêncio muito grande. Na hora que Ele falar algo, você vai falar, é Deus. Sabe o que você vai fazer? Você só vai. Só vai. Quando a gente estava há muito tempo num local, na igreja, e Deus começou a falar grandemente comigo durante um tempo. Você vai sair daí. Você vai sair daí. Já não é mais o seu lugar. Não que a igreja é ruim, pelo contrário, Deus tinha outra coisa para mim, eu só não sabia o que. Você vai sair daí, você vai sair daí, tá? Eu lembro que o pastor Paulinho te conversou, eu falei para ele, cara, eu vou embora. E ele falou para mim, eu também já estou indo. Falei, então demorou. Mas Deus tinha falado comigo anos atrás. Quando eu cheguei para conversar com Ele, Deus não tinha falado nada para mim. Deus já tinha falado lá atrás. Eu saí do lugar que eu estava há mais de 8 anos, sem Deus falar para mim assim, filho, é agora. Porque ao longo do tempo eu comecei a descobrir que a voz de Deus, Ele precisa falar uma vez às vezes. Ele não precisa ficar toda hora. Sai no dia 30 do 3 de, sei lá, do ano tal. Deus falou comigo lá. Eu lembro que no dia que eu saí, Deus ainda não tinha falado uma palavra. Deus não chegou para mim e falou assim, é agora. Não, Ele já tinha falado. Mas como eu aprendi o silêncio dele, Ele ficou em silêncio um tempo. Eu no domingo saí. Falei, é o meu último dia, vou sair e tal, né? Aconteceu um monte de coisa. Quando foi na sexta-feira, que a gente foi ministrar numa igreja, Deus pegou uma profeta. Ela nunca me viu na vida, nunca tinha me visto. E a banda que estava comigo lá no dia, lembra? Que eu dei até trabalho, né? Fiz feio. Vamos orar. Ela pegou, foi orar com a gente lá. Amigo, sabe cada vírgula, Deus falou através dela. E eu comecei a chorar na igreja, gente, eu fiz feio. Os membros que estavam na igreja lá começaram a olhar assim, nossa, o que está acontecendo? Que esse retardado aí está chorando?
Porque Deus começou a falar. Eu saí, aí Deus falou algo, e Deus falou: é isso mesmo. Hoje nós estamos vivendo um sonho aqui. Ontem eu falei para Elô: você tem noção do que Deus está fazendo, cara? Olha a igreja, coisa mais linda. Olha os membros que tem na igreja. Gente, eu estava aqui, o louvor estava cantando, eu estava ali embaixo, ali assim. Que da hora, velho. Eu falei, cara. Aí o pessoal fez uma viradinha aqui no instrumento, eu falei, que top, mano. Por quê? Porque Deus faz. Às vezes ele fica ensinando, mas quando ele fala é para arrebentar. Vamos orar, vamos orar. Você que está aqui, a gente tem algumas pessoas, vamos orar, fica de pé. Você que está na sua casa, tenha certeza de uma coisa: o final do livro de Jó. Quando nós pegamos o final do livro de Jó, vai acontecer algo maravilhoso. Em uma das últimas passagens ele fala assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Deus, ele não quer que eu e você o conheçamos porque alguém fala dele. Deus quer que eu e você conheçamos de andar com ele. Agora, você só anda com Deus quando você experimenta o silêncio dele. Por quê? Porque você sabe que a voz dele é diferenciada. Deus, ele está trabalhando em favor da sua casa, em favor da sua vida, em favor do seu relacionamento, em favor da sua empresa, em favor dos seus sonhos, em favor dos seus planos, em favor daquelas coisas que nem você acredita mais que vai acontecer. Um dia eu cheguei e falei: Deus, aquela promessa que o Senhor fez para mim, que um dia eu ia ser pastor, eu nem sei se eu acredito mais. Porque o silêncio dele estava acabando comigo. Hoje nós estamos aqui. E Deus vai fazer muito mais. Deus pegou a Jó e restituiu em dobro tudo que antes ele tinha. Deus vai dar tudo para você da forma certa, na medida exata. Porque quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque no teu silêncio o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, o Senhor nos direciona. Através do teu silêncio coisas acontecem. O Senhor começa a mexer lá dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos. O Senhor começa a trabalhar em algumas áreas. O teu silêncio não quer dizer que o Senhor não está ao nosso lado. O teu silêncio quer dizer que o Senhor vai nos levar para uma outra etapa, para um outro momento, para um outro avivamento. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, mas nós compreendemos que às vezes nós não vamos ouvir. E que faz parte de todo o treinamento que o Senhor está fazendo com cada um de nós. Assim como hoje nós vimos sobre Jó, o Senhor fez silêncio. O Senhor não falou para ele porque estava acontecendo tudo aquilo. O Senhor não mostrou para Jó porque ele tinha perdido tanto. O Senhor ficou em silêncio. O Senhor não falou para os amigos dele aquilo que estava acontecendo. O Senhor ficou em silêncio. Deus, mas quando o Senhor abriu a boca, Jó declara que quando o Senhor abriu a boca, ele falou que antes ele te conhecia porque ele ouvia. Agora quando o Senhor abriu a boca, ele fala: agora eu ando com Deus. E é exatamente isso que nós queremos, Deus. Nós queremos andar com o Senhor, viver com o Senhor, não somente por ouvir, mas caminhar com o Senhor. E quando o Senhor ficar em silêncio, nos dê a fé necessária, nos dê a força necessária para saber que uma hora o Senhor vai falar. E quando o Senhor falar, as coisas vão mudar na nossa vida. Deus, é o que nós cremos aqui nessa manhã, é o que nós acreditamos, em um nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória.
A Deus a honra, a glória e o louvor. Independente do momento que você está passando, independente do momento que você está vivendo, se Deus se calou, fica tranquilo. Ele continua olhando para você. Ele continua vendo a sua aflição. Ele continua vendo. E Ele vai agir em favor da sua vida. Feche seus olhos nessa hora. Põe a mão no seu coração comigo. Põe a mão no seu coração. Eu queria fazer uma oração com você. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a Te adorar no momento difícil. Nos ensina a não Te abandonar nos momentos fáceis. Nos ensina a compreender que até o Teu silêncio fala algo com a gente. Nos ensina a viver em todo tempo, em todo momento. Ensina-nos, Deus, a estar perto do Senhor. Não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Às vezes, Deus, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por momentos fáceis. Mas em todos os momentos da nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Seja lá o que nós estivermos passando e vivendo, nós vamos continuar perseverando em seguir ao Senhor. E que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que as doces e eternas consolações do nosso querido amigo Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa na presença de Deus, em nome de Jesus.